Olá, boa tarde. O ministro do STF, Dias Toffoli, nega o pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender o processo do sítio de Atibaia, que está com o juiz Sérgio Moro. Maristela Temer depõe a Polícia Federal sobre a origem do dinheiro que pagou a reforma da casa dela. 33 doleiros são presos numa operação contra um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo as investigações, os suspeitos movimentaram 1 bilhão e 600 milhões de dólares. São Paulo, os bombeiros começam a usar máquinas nas buscas por 4 desaparecidos do desabamento do prédio. No Rio, uma enfermeira é presa e acusada de cortar aparelhos de recém-nascidos numa UTI neonatal. E ainda o grupo separatista basco ETA anuncia oficialmente sua dissolução. E os Estados Unidos afirmam que a Coreia do Norte vai libertar 3 prisioneiros americanos. O Jornal Hoje está começando. A Força-Tarefa da Lava Jato está fazendo hoje uma operação contra um esquema de doleiros acusados de movimentar mais de 1,5 bilhão de dólares. 33 pessoas já foram presas no Brasil e no Uruguai. A reportagem é da Renata Capucci e do Arthur Guimarães. Os policiais federais estavam nas ruas desde as primeiras horas da manhã para cumprir 50 mandados de prisão em 4 estados e no Distrito Federal, além do Paraguai e do Uruguai. A operação teve origem na delação dos doleiros Vinícius Claret, o Juca Bala, e Cláudio Barbosa, o Tony. Os dois trabalhavam para a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, e foram presos pela Lava Jato no Uruguai no ano passado e trazidos para o Brasil. Eles narraram como funcionava um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas do país, cujos clientes eram empresários e políticos. De acordo com as investigações e nas palavras do Ministério Público Federal, a gigantesca organização criminosa usava 2 sistemas online que unem doleiros pelo mundo, envolvem 3.000 empresas em 52 países. E com esse esquema, a quadrilha movimentou 5 bilhões e 700 milhões de reais. Funcionava como uma caixa de compensação. Os sistemas listavam clientes e transações. De um lado, quem precisava levar dinheiro para o exterior. Do outro, quem queria repatriar recursos ilegalmente. Com esse sistema financeiro clandestino, os doleiros conseguiam ajustar oferta e demanda e, assim, movimentar quantias bilionárias, burlando as autoridades brasileiras. A organização tinha até uma caixa forte no Rio de Janeiro. A transportadora de valores Transexpert era usada para armazenar e distribuir dinheiro entre os membros do esquema, segundo os procuradores. O principal alvo da operação de hoje é Dario Messer, apontado como o doleiro dos doleiros, o principal do Brasil. Um dos endereços dele é esta cobertura de frente para o mar no Leblon, zona sul do Rio, com vista para as Ilhas Cagarras. Segundo o Ministério Público Federal, no sistema online, Messer tinha esse apelido, Cagarras. A ele, de acordo com o MP, foram destinados de 2009 a 2017 24 milhões de dólares. Messer foi investigado em esquemas de corrupção do Banestado, no Paraná, e do Mensalão, e já foi denunciado junto com a mulher, Rosane Messer, por evasão de divisas. Policiais paraguaios foram até o condomínio onde ele mora, perto da fronteira com o Brasil, para tentar prendê-lo. E foi preso no Rio Sérgio Mizrahi, investigado por movimentar ilegalmente 50 milhões de reais entre 2011 e 2017. Além de fazer parte do esquema de doleiros, ele é investigado por emprestar dinheiro para a escola de samba Grande Rio. Em São Paulo, há mandados de prisão contra Marco Ernest, Patrícia e Ernesto Matalon, uma tradicional família de doleiros que, de acordo com o MP, são líderes do mercado de câmbio ilegal desde a década de 90. Segundo os delatores, os Matalon atuaram em parceria com Dario Messer e movimentaram a cifra de 100 milhões de dólares, 350 milhões de reais, entre 2011 e 2017. Também está sendo procurado o chinês Wu Yusheng. Ele participava do esquema fornecendo reais que vinham dos comerciantes da rua 25 de Março, no centro de São Paulo.
A Lava Jato suspeita que ele more em Miami e o considera foragido. Em alusão à natureza das operações dos doleiros, a ação de hoje foi batizada de Câmbio, Desligo. Nós não conseguimos contato com os citados na reportagem. O esquema usado pelos doleiros investigados nessa operação Câmbio Desligo para movimentar dinheiro entre o Brasil e outros países é conhecido como dólar cabo. A reportagem é da Gioconda Brasil, de Brasília. Dólar cabo, uma operação financeira que surgiu nos anos 70. O nome faz referência à transmissão via rede de cabos dos dados de transações feitas com a moeda americana. Há 3 modalidades de remessa de dinheiro, de forma paralela, sem o conhecimento das autoridades. Na primeira delas, um cliente entrega em espécie ou por transferência bancária reais a um doleiro no Brasil que disponibiliza o valor equivalente em moeda estrangeira no exterior. No segundo formato, o cliente recebe em reais no Brasil recursos que tinha em moeda estrangeira no exterior e que agora passam para o controle do doleiro. Na última, o doleiro atua como um banco de compensações, une o interesse de clientes diferentes numa mesma operação, quem quer vender e quem quer comprar, e nenhum recurso passa pela conta do doleiro. O sistema dos doleiros presos hoje contava com mais de 3.000 offshores em 52 países. As offshores são empresas ou contas abertas em locais onde o controle fiscal praticamente não existe. O ex-diretor da área externa do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, diz que o dólar cabo é amplamente usado para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal porque é prático, ágil e bem estruturado. Por que as pessoas corruptas usam? Usam porque não podem declarar. Se fossem fazer pelo sistema bancário oficial, ficaria exposto à Secretaria da Receita Federal e ao COAF. Eles não têm origem do dinheiro, porque a origem do dinheiro é propina, e eles têm que sonegar imposto, não vão pagar imposto sobre isso, não tem nem como pagar imposto. Nesse esquema, os doleiros assumem o papel de bancos e muitas vezes atuam em conjunto com instituições financeiras que têm autorização para trabalhar com moedas estrangeiras. É um sistema tão bem organizado que a investigação chegou a pessoas que tinham um amplo conhecimento do mercado de câmbio paralelo e que por isso são consideradas doleiro dos doleiros, fazendo as intermediações necessárias para a compra e venda de dólares. A operação de hoje comprova que o sistema não é perfeito, mas o delegado da Polícia Federal, Luciano Leiro, afirma que a fiscalização esbarra em problemas para evitar esse tipo de crime. E fora do Brasil, não. Você já tem uma dificuldade, você tem que ter uma cooperação internacional muito grande. Há países que têm legislação que são mais difíceis da gente ter esse controle. Então, por isso que ele é utilizado dessa forma, porque facilita a organização criminosa a dar essa aparente legalidade ao dinheiro. A Defesa Civil Municipal de São Paulo acaba de condenar, ou seja, determinar que não pode mais ser usado o prédio vizinho àquele que pegou fogo e desmoronou no centro da cidade. O repórter Filipe Mancuso tem mais detalhes e fala com a gente ao vivo ali do local. Oi, Filipe, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Para vocês verem como as coisas mudam muito rapidamente, né? Eu estava preparado para falar com vocês aqui sobre as buscas que começaram de madrugada com máquinas e acaba de surgir uma informação da Defesa Civil que esse prédio, que a gente vai mostrar aqui ao vivo para vocês, ele foi condenado pela Defesa Civil. Como é que eles conseguiram chegar a essa avaliação? Tem um equipamento sonoro que mede, que verifica as oscilações na estrutura. E a estrutura desse prédio aqui da frente também está condenada. Eu conversei agora há pouco com o tenente do Corpo de Bombeiros e vou repetir o que ele me disse. O risco desse prédio vir abaixo é muito grande. Esse prédio já está isolado, os bombeiros já nem estão mais aqui na frente. Então existe sim o risco desse prédio que fica em frente ao prédio que desmoronou na madrugada de terça-feira vir abaixo é muito grande. Agora voltando, vou pedir para o Wellington focar aqui nas buscas. A gente falava, as buscas com máquinas aqui, com retroescavadeiras, né? Começaram aqui por volta de 3 horas da manhã. Eu apurei também com o coronel responsável aqui pelas buscas, o coronel Ricardo Vieira Peixoto, que esse trabalho de retirada dos escombros aqui do local deve demorar mais ou menos uns 15 dias.
Por que isso? Porque a gente está vendo essa montanha de entulhos, no entanto, tem muito mais para baixo, já que a gente tem que levar em consideração que o prédio que veio abaixo, ele tinha 2 subsolos. Outra informação muito importante que a gente acabou de apurar com o Corpo de Bombeiros. Esse prédio vizinho, que a gente vai mostrar para vocês agora, vizinho ao prédio que caiu, os bombeiros começaram uma nova frente de trabalho ali. O que eles fizeram? Eles abriram a parede daquele prédio para tentar acessar os escombros. Por quê? Porque talvez existam fendas, existam espaços de ar, como eles chamam, onde alguma vítima pode ser encontrada. Agora vamos ver a reportagem que eu fiz um pouco mais cedo. A rua Antônio de Godoy parou no tempo desde o triste feriado de 1º de maio. Lojas, bares, restaurantes, tá tudo fechado por aqui. A concentração de fumaça já é bem menor, mas ainda surgem pequenos focos de incêndio no meio dos escombros, o que faz com que os bombeiros, em vários momentos, retomem o combate ao fogo. Nessa madrugada, eles fizeram uma vistoria com os cães sobre os escombros, em busca de vítimas. Não houve qualquer sinalização. Foi feita uma reunião e as buscas manuais foram encerradas. Até agora, as máquinas estavam removendo o entulho da rua. Com a mudança, começaram a trabalhar diretamente no local onde ficava o prédio. Isso não quer dizer que a gente não vai ter cuidado com as possíveis vítimas. Qualquer sinal de uma possível vítima, as máquinas vão parar, as equipes vão adentrar, a gente vai utilizar os outros equipamentos, os cães voltam. Oficialmente, 4 pessoas estão desaparecidas. A moradora Selma Almeida da Silva e os 2 filhos dela, os gêmeos Werner e Wendel, de 10 anos, além do morador Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, que estava sendo resgatado quando o prédio desabou. Os desabrigados se recusam a ir para abrigos. Eles não querem deixar o Largo do Paissandu. A Deise morava no 3º andar do prédio com os 5 filhos. Salvou todos sozinha, mas ficou sem nada. As crianças não estão nem indo para a escola. O material deles queimaram tudo, queimou bolsa, queimou caderno, queimou tudo. Meu filho também, o de 5 anos, estava na creche, a bolsa dele, a agenda, o uniforme da creche, queimou tudo. Ontem à noite, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, visitou o local da tragédia e também foi conferir as doações feitas por pessoas à Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Largo do Paissandu. A primeira coisa, tem que pensar nas pessoas onde elas possam ser novamente acolhidas e abrigadas, que não podem ficar ao relento por muitos dias, muitas noites. Muitas doações estão sendo mandadas para cá e outras pessoas também vieram para a praça tentar receber algum donativo. O Alisson está desempregado. Ele não morava no prédio que desabou, mas veio com a mulher e 4 crianças. As pessoas aqui até falam, xingam, porque a gente não é morador, mas não é se aproveitando da ocasião, mas a gente está precisando, né? A gente é ser humano também. No Rio, uma enfermeira foi presa, acusada pela polícia de cortar catéteres de recém-nascidos numa UTI neonatal. Ela nega as acusações. A reportagem é do Pedro Figueiredo. As imagens da UTI neonatal do Hospital Particular Real Dor, em Bangu, zona oeste do Rio, registraram a enfermeira Simone Anjos dos Santos abrindo a incubadora. Ela parou, conversou com uma colega e entregou um material para ela. Segundos depois, Simone voltou. A polícia diz que, nesse momento, ela usou uma tesoura para cortar um catéter. As imagens são do dia 14 de janeiro. Minutos depois, outra enfermeira observou que a criança estava passando mal. A Rede Dor explicou que é um equipamento que monitora os bebês e que detecta se há problemas nos tubos. A equipe médica foi alertada por esse equipamento. O hospital afirmou que o quadro de saúde dos recém-nascidos não foi agravado. Segundo as investigações, Simone cometeu o mesmo crime pelo menos outras 3 vezes em 15 dias. O hospital abriu uma sindicância interna. A polícia agora investiga se os bebês ficaram com alguma sequela por causa da atitude da enfermeira. Simone dos Santos vai responder por tentativa de homicídio qualificado, porque as investigações indicam que não houve negligência, mas sim intenção de matar as crianças. Ela sabia que o corte ou a retirada desses catéteres poderia sim gerar um perigo de vida para essas crianças, elas poderiam morrer a qualquer momento. A enfermeira foi presa ontem na casa dela, na zona oeste do Rio.
Em depoimento à polícia, Simone dos Santos negou as acusações e afirmou estar sendo vítima de pessoas que querem prejudicá-la profissionalmente. Ela foi demitida, sim, por quebra de protocolo dentro do hospital. E agora nós vamos comunicar ao hospital que trouxe essa notícia crimes, que na verdade ia além de uma quebra de protocolo, e sim a intenção verdadeira de cortar esses catéteres e deixar essas crianças expostas. No Rio, um capitão da Polícia Militar que estava de folga foi morto agora pela manhã, perto da favela Cidade de Deus. As imagens de uma câmera de segurança mostram o capitão Stefan Contreiras, de 36 anos, em cima de uma moto. Ele foi abordado por 2 bandidos que estavam em outra moto. O policial desceu e foi revistado por eles. Stefan tentou correr, mas foi atingido pelos assaltantes e morreu no local. A morte do capitão levou policiais até a Cidade de Deus. Perto da comunidade, eles foram atacados por bandidos. Houve troca de tiros. E agora? Essas imagens mostram um policial do BOPE baleado sendo socorrido. O tiroteio fechou a linha amarela 2 vezes. A última por quase 1 hora. 4 pessoas foram presas na operação acusadas de tentativa de homicídio. Foram apreendidas também armas e munições. A Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão relacionados à chacina de Pau d'Arco, no Pará, no ano passado. O repórter Fabiano Vilela tem mais informações e fala ao vivo com a gente de Belém. Oi, Fabiano, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde a todos. A PF cumpriu mandados em 3 estados, aqui no Pará, em Goiás e no Rio de Janeiro. Os alvos não foram revelados, mas a gente conseguiu apurar que os mandados foram cumpridos nas casas de policiais civis e de proprietários da Fazenda Santa Lúcia, onde ocorreu o massacre. Eles negam participação nos crimes e dizem que estão à disposição da Justiça. Os policiais apreenderam celulares que vão passar por perícia. Os investigadores querem saber se houve pagamento de vantagem indevida para que fosse realizada a operação da polícia contra os poceiros. Há quase 1 ano, no dia 24 de maio, os 10 poceiros foram mortos. A perícia comprovou que as vítimas foram executadas. Policiais tinham ido até a Fazenda Santa Lúcia para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de terem atirado contra um vigilante da fazenda. 17 policiais civis e militares foram denunciados pelo Ministério Público. 15 estão presos. 2 fizeram delação premiada e estão sob um programa de proteção a testemunhas. Ainda não há data para o julgamento dos réus. O homem que foi baleado no acampamento de apoiadores do ex-presidente Lula está prestando depoimento à polícia em Curitiba. A repórter Dulcinéia Novaes tem as informações, fala com a gente ao vivo. Oi, Dulcinéia, boa tarde para você. Jefferson Menezes é presidente do Sindicato dos Motoboys do ABC Paulista e fazia a segurança do acampamento quando foi baleado no pescoço na madrugada do último sábado. Hoje ele chegou aqui à delegacia de polícia, de carro, em companhia do advogado. A informação é de que ele está com dificuldade para falar por causa do ferimento. Após o depoimento, ele vai ser levado para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito para comprovar a lesão. O laudo vai ser incluído no inquérito. A polícia vem tratando o crime como tentativa de homicídio. O atirador que aparece nestas imagens de câmeras de vigilância ainda não foi identificado. Os policiais recolheram no local 6 cápsulas de balas de 9 milímetros. Os acampamentos, os banheiros do acampamento ficaram com marcas de tiros. O Jefferson, o advogado dele e o delegado ainda não falam sobre o caso. O depoimento já está para terminar. Em nota, o PT disse que o ataque é mais um episódio de violência política contra a democracia. Doni. Obrigado pelas informações, Dulcinéia. Maristela Temer, filha do presidente Michel Temer, está prestando depoimento à Polícia Federal no inquérito que investiga a reforma da casa dela. A gente fala agora com a repórter Patrícia Falkowski, aqui em São Paulo. Oi, Patrícia, boa tarde.
Oi, Doni, boa tarde a todos. O delegado que está à frente dessa investigação, Kleiber Malta Lopes, chegou aqui na Polícia Federal em Congonhas às 10 horas da manhã e está neste momento lá dentro. O que eu apurei é que a PF quer saber de Maristela Temer, afinal, qual é a origem do dinheiro usado na reforma da casa dela. Isso porque investigadores suspeitam que a reforma tenha sido bancada pelo ex-coronel da Polícia Militar, João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer há mais de 30 anos, com dinheiro de propina, R$1 milhão da JBS, segundo a investigação. Por isso, agora, o delegado de Brasília veio aqui ouvir Maristela Temer. Ele chegou ontem aqui em São Paulo, não está acompanhado do Ministério Público Federal desta vez. Ontem, aqui na PF em Congonhas, ouviu um fornecedor, Carlos Roberto Pinto, que foi um dos responsáveis por esta obra. E entre hoje e amanhã, o que eu apurei é que o delegado vai ouvir outros fornecedores que dizem ter recebido dinheiro vivo pela mulher do coronel Lima, Maria Rita Fratesi. A reforma da casa de Maristela Temer foi feita entre 2014 e 2015. A casa, de 350 metros quadrados, fica no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. No dia 13 de junho do ano passado, a TV Globo exibiu reportagem mostrando que um dos fornecedores da obra, que não quis gravar entrevista, disse que tinha sido pago por Maria Rita Fratesi com R$100 mil em dinheiro vivo. Maria Rita Fratesi é mulher e sócia do coronel Lima. Ele foi citado na delação da JBS como intermediário de uma propina de R$1 milhão para Temer. Desde o ano passado, a Polícia Federal tenta ouvir o coronel Lima sem sucesso. Em março, ele foi preso junto com outros aliados do presidente Temer na Operação Scala. Ficou 3 dias na carceragem da Polícia Federal de São Paulo, mas não prestou depoimento. Os advogados alegaram problemas de saúde. A mulher dele também foi intimada para depor. Compareceu e disse apenas que não participava da gestão das empresas do marido. A investigação faz parte do inquérito dos portos, que investiga se empresas do setor portuário pagaram propina em troca de um decreto presidencial. Hoje de manhã, o presidente Michel Temer estava em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Questionado pelos jornalistas sobre o depoimento da filha Maristela Temer, ele respondeu. O depoimento da filha do senhor preocupa ou não? Registro meu sorriso. Nós não conseguimos falar com a defesa de Maristela Temer. A defesa tem dito que ela está disposta a colaborar com as investigações. A defesa do coronel Lima e da mulher dele, Maria Rita Fratesi, disse que os dois negam participação em qualquer irregularidade ou ato ilícito relacionado à reforma da casa de Maristela Temer. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender o processo contra ele que corre na Justiça Federal do Paraná sobre a reforma de um sítio em Atibaia. Na decisão, Dias Toffoli afirmou que o processo continua com o juiz Sérgio Moro em Curitiba e que o Ministério Público ainda poderá tentar demonstrar a ligação dos depoimentos da delação da Odebrecht, que foram retirados de Curitiba e enviados para a Justiça Federal de São Paulo, com processos sobre fraudes na Petrobras. A reportagem é da Andréa Sadi, em Brasília. O ministro Dias Toffoli concluiu a decisão às 2 da madrugada de hoje. A defesa havia feito o pedido depois que a segunda turma do STF considerou que não estava clara a relação entre trechos da delação de ex-executivos da Odebrecht com fraudes na Petrobras e determinou o envio destes trechos para São Paulo. Primeiro, os advogados tentaram retirar a ação, pedindo ao próprio juiz Sérgio Moro, que negou, explicando que não havia na decisão do Supremo a determinação de envio da ação para a Justiça de São Paulo. A defesa, então, entrou no Supremo argumentando que o juiz descumpriu a decisão da segunda turma. Ao analisar o pedido da defesa, Toffoli disse que não vislumbrava ofensa ao que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu. Segundo o ministro, em uma análise preliminar, é possível verificar que a turma não examinou a competência da 13ª Vara Federal do Paraná e não determinou que o juiz Sérgio Moro enviasse também os processos para São Paulo. Toffoli destacou que a turma apenas decidiu em caráter provisório e que, com base exclusivamente nos precários elementos dos autos em análise, não foi possível afirmar que os depoimentos tinham vinculação com a vara de Curitiba.
O ministro explicou que o Supremo determinou o encaminhamento isolado dos depoimentos para São Paulo e não das ações penais. E frisou que a decisão da segunda turma não tirou do Ministério Público o poder de demonstrar o liame, ou seja, a ligação entre os supostos pagamentos noticiados nos termos de colaboração e fraudes ocorridas no âmbito da Petrobras. O ministro também afirmou que, em momento algum, o Supremo discutiu a competência de Sérgio Moro para continuar no caso. Na avaliação do ministro, o pedido da defesa parece desbordar, ou seja, extrapolar o que foi decidido pela segunda turma. E por não vislumbrar plausibilidade jurídica para sua concessão, indefere o pedido de medida liminar. Na decisão, o ministro Dias Toffoli afirmou que o Ministério Público ainda poderá tentar demonstrar a ligação dos depoimentos da delação da Odebrecht, que foram retirados de Curitiba e enviados para a Justiça Federal de São Paulo, com processos de fraudes na Petrobras. Ao negar a liminar, o ministro deu prazo de 15 dias para a defesa apresentar informações para o prosseguimento formal do processo, sob pena de arquivamento e não julgamento do mérito do pedido. A defesa do ex-presidente Lula afirmou por mensagem de texto que não vai comentar a decisão do ministro Dias Toffoli. A Justiça Portuguesa decidiu agora há pouco conceder um habeas corpus para soltar o operador financeiro Raul Schmidt. Ele estava preso desde abril em Lisboa, onde aguardava a extradição para o Brasil. A defesa de Raul Schmidt alega que, apesar de ter nascido no Brasil, ele é cidadão português e, por isso, não poderia ser extraditado. O mandado de prisão contra ele foi expedido pelo juiz Sérgio Moro. Raul Schmidt responde a 2 processos da Lava Jato, acusado de intermediar pagamentos de propina a executivos da Petrobras. Essas ações estão paradas porque esperam o resultado do processo de extradição. Que Brasil você quer para o futuro? A gente começa hoje com a mensagem da Maria Auxiliadora de São Tomé, no Rio Grande do Norte. Aqui é a Auxiliadora de São Tomé, Rio Grande do Norte. O Brasil que eu quero é um país com paz, segurança e respeito, com mais investimento na educação, na segurança e na saúde. É isso o mais importante para os eleitores que colocam vocês no poder. Eu sou Cícero Eudes e falo do distrito de Campo Limpo, em Heriotaba, no Ceará. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com menos burocracia e mais força de vontade. Desde que as 2 agências bancárias do nosso município foram explodidas em um assalto, que nós estamos sem esse serviço no município. Chamo Karen Assad, falo da cidade de Bonito, Pará. O Brasil que eu quero é um Brasil com menos corrupção, porque minha cidade só tem um nome de bonito e está entregue às baratas. Sou Erli Freitas, Santana da Boa Vista, Rio Grande do Sul. Queremos um Brasil com uma política de proteção aos animais silvestres, hoje tão ameaçados de extinção pela caça predatória. Meu nome é Edmar, estou falando de Cana Verde, Minas Gerais. O Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil onde a segurança pública possa funcionar de verdade para acabar com toda a certeza de impunidade que assola a nossa nação. Meu nome é Tony Edson Alves, falo de Pureza, no Rio Grande do Norte, diretamente do Olheiro, principal ponto turístico aqui da cidade. O Brasil que eu quero é um país com mais saúde, mais educação, mais cultura, mais valorização do professor e menos politicagem. O Cícero disse que está sentindo lá na cidade de Heriotaba, no Ceará, o peso da burocracia. Não é à toa, não é só lá e não é só ele. Quem resolve empreender, fazer negócios, também sente. O Fórum Econômico Mundial analisou quão difícil é para as empresas dar conta da burocracia pública. Licenças, regulamentos, relatórios e por aí vai. Segundo o levantamento, de 137 países, a situação do Brasil só não é pior que a de a Venezuela. E a gente lembra que em outubro tem eleição. Para pegar dicas de como gravar o seu vídeo e rever os depoimentos, é só ir lá no Globoplay, no nosso site ou no g1.com.br/Brasil que eu quero. Manda para cá o seu recado também. Vamos falar agora da chuva forte que atingiu Santa Catarina. Eliana Marques, boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde, Doni, boa tarde a todos. Você avisou que vinha tempestade, né?
Pois é, e hoje tem previsão de mais chuva no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Pode chover, na verdade, em toda essa área verde aqui que a gente vê no mapa, principalmente onde ele está mais escuro. Então, sul do Rio Grande do Sul, onde já teve córrego que transbordou lá em Santana do Livramento. Também aqui no litoral do Paraná e mais chuva entre o litoral norte de Santa Catarina e o Vale do Itajaí. Olha só o quanto já choveu por lá. Em 24 horas, mais de 200 milímetros em Itapoá, mais de 172 milímetros em São Francisco do Sul e mais de 127 milímetros em Joinville. Claro que com tanta chuva teve alagamento. Hoje em Florianópolis o dia começou com chuva fraca, mas a previsão é que essa chuva aumente ao longo do dia. Em Porto Alegre, previsão de pancadas de chuva também. Em Curitiba, uma chuva menos intensa que nas outras capitais do Sul. Aqui em São Paulo pode voltar a chover, mas é chuva fraca e bem isolada. E no Rio de Janeiro, nada de chuva, mas o mar está agitado no Rio e até à noite pode ter ressaca por lá. A situação está parecida em Rio Grande, que fica no litoral gaúcho. Por isso, a gente repete aqui o aviso da Marinha que a gente já deu ontem. Até hoje à noite, as ondas podem chegar aos 2,5 metros, 3 metros de altura entre as praias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também as praias do Rio de Janeiro. Doni. Eli, nas outras regiões, como fica o tempo? Olha, tempo firme, sem chuva, bem quente agora à tarde em toda essa área enorme amarela que a gente vê aqui. Aí no meio estão as capitais, né? Vitória, Belo Horizonte, também Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, também Teresina e tempo firme ainda aqui no Acre, inclusive em Rio Branco. Agora, a maior parte do norte do país tem previsão de chuva, como a gente vê no mapa, pancadas de chuva. No Nordeste, uma chuva mais fraca já aqui no litoral e no litoral de São Paulo também pode ter uma chuvinha hoje. Agora, os maiores volumes de chuva do dia são esperados mesmo em Manaus, Macapá, Boa Vista. Em São Luís e em Maceió, já no Nordeste, pode chover também, menos chuva aqui nas capitais do Norte que nos últimos dias. Vamos falar de amanhã, sexta-feira? Vamos. E eu tenho um aviso aos viajantes. A sexta-feira pode começar com nevoeiro nos aeroportos de São Paulo, do Rio de Janeiro, também de Santa Catarina e do Paraná. Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda vão ficar no caminho da chuva forte amanhã. Já grande parte do sertão nordestino, avançando aqui até Mato Grosso do Sul, também passando por Minas Gerais e São Paulo. Vamos ter uma sexta-feira bem seca à tarde, aí valem aquelas dicas, né? Muita hidratação e fugir do sol nos horários mais quentes. Combinado. Valeu, Eli. Até amanhã. Até amanhã, obrigado. Tchau. Na Índia, pelo menos 100 pessoas morreram durante uma tempestade de areia. As autoridades chegaram a emitir um alerta, mas muitas vítimas dormiam em casas que desabaram durante a madrugada. Nuvens de poeira atingiram 4 estados no norte do país. As rajadas de vento arrancaram árvores e derrubaram muros. Milhares de casas estão sem energia elétrica. Mais de 140 pessoas ficaram feridas. O ator Fábio Assunção foi preso hoje em São Paulo. O carro do ator se envolveu num acidente com 2 outros veículos na zona oeste da cidade. Segundo a polícia, o ator se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado por embriaguez ao volante. O advogado de Fábio Assunção contestou a versão da polícia. Afirmou que o cliente não estava embriagado e que não se recusou a fazer os exames. Fábio Assunção está, neste momento, se dirigindo para uma audiência de custódia. Segundo o advogado, ele vai pagar a fiança de R$30 mil. Ninguém ficou ferido. Você vai ver a seguir, o grupo separatista basco ETA anuncia oficialmente a sua dissolução. E os Estados Unidos esperam a libertação de 3 prisioneiros de um campo de trabalho na Coreia do Norte. A gente volta já. O grupo separatista basco ETA anunciou hoje oficialmente que suas atividades foram encerradas. Durante os 60 anos de existência do ETA, cerca de 850 pessoas morreram em ataques promovidos pelo grupo. A gente vai falar agora com a correspondente em Londres, Cecília Malan, que conta pra gente essa história. Oi, Cecília, boa tarde. Boa tarde, Doni. A carta confirmando o fim do grupo foi lida pelo diretor do Centro para o Diálogo Humanitário em Genebra, na Suíça. O texto reforça que as atividades políticas foram encerradas, as estruturas desmanteladas e que os agora ex-integrantes do ETA, cerca de 50, não vão mais expressar posições políticas. A carta diz que eles vão continuar a luta por um país basco unido, independente e socialista, só que de outra maneira.
O ETA começou a campanha por um Estado independente entre o extremo norte da Espanha e o sul da França em 1968 e era considerado uma organização terrorista pela União Europeia. O grupo foi perdendo apoio popular e, em 2011, a luta armada foi abandonada. Mesmo assim, hoje, o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, garantiu que os crimes cometidos pelo ETA não vão ficar impunes. Doni. Obrigado, Cecília. 3 prisioneiros americanos na Coreia do Norte podem ser liberados a qualquer momento. Esse seria um gesto de boa vontade do país em meio aos preparativos para o encontro sem precedentes entre o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente americano, Donald Trump. A gente fala sobre isso com o nosso correspondente em Nova York, o Fábio Turci. Oi, Turci, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde para todos. O ex-prefeito de Nova York e advogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, disse ontem à noite que os 3 prisioneiros vão ser libertados hoje. E Trump escreveu ontem à noite numa rede social. Como todos sabem, o governo anterior passou muito tempo pedindo a libertação dos 3 reféns de um campo de trabalho na Coreia do Norte, mas não conseguiu. Fiquem ligados. Na verdade, apenas um dos americanos foi preso no governo de Barack Obama, acusado de espionagem. Os outros 2 foram detidos no ano passado, quando Trump já era presidente. Esses 2 trabalhavam na Universidade de Ciência e Tecnologia da capital norte-coreana, Pyongyang, e foram acusados de atos hostis contra o regime de Kim Jong-un. Existe uma grande expectativa sobre a possível libertação e sobre o estado de saúde dos 3, porque no ano passado a Coreia do Norte libertou um estudante americano preso lá, Otto Warmbier, que estava tão doente que morreu dias depois de chegar aos Estados Unidos. A libertação dos 3 presos agora seria um gesto de boa vontade da ditadura norte-coreana como preparação para o encontro entre Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump, que pode acontecer nas próximas semanas. E hoje, o vice-presidente americano Mike Pence anunciou que adiou a visita que faria ao Brasil esse mês. O motivo é o foco principal agora na preparação da reunião com o ditador norte-coreano. Doni. Valeu, Turci. Obrigado pelas informações. E o presidente Donald Trump admitiu hoje que sabia da negociação para comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels. Stormy Daniels teria tido um caso com Trump em 2006 e, com a negociação, assumiu o compromisso de permanecer em silêncio. Ontem, em uma entrevista, Rudolph Giuliani, que, como a gente viu agora há pouco, com o Fábio Turci, assessora Trump, disse que o presidente reembolsou o advogado Michael Cohen porque sabia que ele tinha pago a quantia do próprio bolso. Antes dessa entrevista, Trump negava saber de qualquer negociação, mas hoje ele escreveu nas redes sociais que o pagamento aconteceu e que não foram usados fundos da campanha eleitoral para a transação. Você vai ver a seguir, o STF retoma hoje o julgamento do chamado foro privilegiado. A gente volta já. O Supremo Tribunal Federal volta a discutir daqui a pouco a restrição ao chamado foro privilegiado de deputados e senadores. Flávia Alvarenga, boa tarde. Resta um voto. Oi, Doni, boa tarde a todos. Só falta agora o voto do ministro Gilmar Mendes. Já são 10 votos a favor da restrição do foro privilegiado para deputados e senadores. Dos 10 votos, 7 ministros querem que o foro fique restrito aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e crimes em função do cargo. Essa foi a proposta do ministro relator Luiz Roberto Barroso. Os outros 3 ministros também defendem a restrição do foro, mas de uma forma diferente. Os parlamentares ficam com o foro aqui no Supremo para todos os tipos de crimes, desde que tenham sido cometidos durante o mandato. Essa foi uma proposta, uma sugestão do ministro Alexandre de Moraes. E ontem, durante a sessão, os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, disseram que são a favor do foro privilegiado, mas como já havia maioria no plenário, eles acabaram votando pela restrição, seguindo essa proposta de Alexandre de Moraes. Depois que terminar o julgamento de hoje,
os ministros ainda precisam decidir o que vai acontecer com os processos contra os parlamentares que estão aqui no Supremo em fases mais avançadas, quando esses parlamentares deixarem o cargo. Já existe maioria para que essa ação seja julgada no Supremo, fique no Supremo, para não atrasar mais a conclusão com o envio para outra instância. E é isso que o plenário vai ter que decidir, em qual etapa esse processo tem que estar para ficar ou não aqui no Supremo. Doni. Flávio Alvarenga, obrigado pelas informações. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde e até amanhã.